Bom, gente, vamos lá para a nossa primeira aula desse segundo bimestre. Hoje, 22 de outubro de 2020. Na aula 6, a gente começou a falar sobre as constituições brasileiras, né? Nós falamos sobre a Constituição de março de 1824. Coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma sequência de slide. E hoje a gente vai falar sobre a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de fevereiro de 1891. Vamos lendo, à medida que a gente for lendo, a gente vai começando explicando. Em 15 de novembro de 1889, houve a Proclamação da República do Brasil. 2 anos após, em 1891, foi formado um Congresso Constituinte em que os representantes do povo promulgaram a Constituição republicana. Seu objetivo era organizar um regime livre e democrático. Suas principais características eram a instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo. Já não era mais uma monarquia, né, gente? Outro ponto muito importante dessa Constituição é a separação do poder político em 3 funções, né? Legislativo, executivo e judiciário. Até então, na monarquia, a monarquia fazia tudo. Ela editava lei, ela executava, ela julgava. A separação entre o Estado e a Igreja, sem o catolicismo como a religião oficial. Essa questão, gente, por mais assim que eu tenha minha convicção religiosa, né? Eu sou evangélica, eu creio que tem evangélicos na sala, católicos. É muito importante nenhum tipo de religião ser vinculado ao Estado, né? Porque o Estado tem que ter essa separação para que todo mundo tenha essa liberdade de seguir o que quer. Outro ponto muito importante aqui, pelo menos na teoria, foi o direito de voto. Todo mundo podia votar, inclusive as mulheres, com exceção de mendigos e analfabetos. Hoje em dia, gente, para candidatar, você não pode ser analfabeto. Se você for analfabeto, você está impedido de ser candidato. Mas votar, hoje em dia, todo mundo pode votar. Nesse parágrafo, a gente vai ver bem sobre essa questão do direito de voto da mulher. É bem verdade que, embora previsto nessa Constituição, a extensão da permissão para votar às mulheres não aconteceu na prática, era só na teoria, pois o direito consuetudinário, o que é um direito consuetudinário? É o direito dos costumes da época, sobrepôs-se ao que dizia na Constituição. Olha que horror, a sociedade era tão machista que os costumes, o direito que a sociedade dita do seu modo de pensar, passou por cima da Constituição, que era a maior lei do país. Isso só veio acontecer no Brasil com efeito em 1932. A Constituição é de 1891. Olha que retrocesso. A terceira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 16 de julho de 1934. Vamos ver as principais mudanças. Tiveram muitas. Nessa época, Getúlio Vargas havia tomado o poder. Em razão das suas ideologias políticas, o Brasil vivia um momento de valorização das questões socioeconômicas em oposição à política liberal que até então governava o país. Por isso, em 16 de julho de 1934, essa Constituição foi promulgada com um direcionamento robusto aos direitos sociais. Por isso que todo mundo fala, gente, o Getúlio ele foi um ditador em certa época do governo dele, mas ele teve sim a sua contribuição para o país. A nossa CLT, Direito Trabalhista, veio tudo dessa Constituição aqui de 1934. Claro que com essa reforma que a gente teve agora, né, com o Bolsonaro, a gente teve um retrocesso muito grande. Mas o Getúlio teve sim a sua importância na legislação trabalhista do país. Suas principais características eram a constitucionalização dos direitos sociais, ou seja, seu texto incluía tais direitos na lei maior do país. Até então, tinha umas leis falando sobre os direitos dos trabalhadores, dos pobres, né, gente? Mas isso não estava dentro da Constituição. E a Constituição, a gente sabe que é a lei maior do país. Então, ele constitucionalizou os direitos sociais. Ele colocou dentro da Constituição esses direitos. Que trazia também a criação de instituições de direito para promover a revisão e a emenda dos textos constitucionais. A gente vai ter uma aula só falando dessas principais emendas.
O direito ao voto, entretanto, continuava proibido aos mendigos e aos analfabetos. Nessa época a mulher já votava, mas mendigo e analfabeto não. A nossa quarta Constituição, 10 de novembro de 1937, que foi um caso à parte. No dia 10 de novembro de 1937, o então presidente Getúlio Vargas liderou um golpe de Estado, cujo objetivo era impedir a realização de eleições, marcadas para o ano seguinte, e dessa forma continuar no poder. Foi quando o Getúlio virou um ditador, gente? Este novo período, chamado de Estado Novo, durou até 1945 e foi marcado por uma Constituição brasileira outorgada com inspirações na Carta Ditatorial Polonesa de 1935. Suas principais características eram a redução dos direitos individuais. Todo governo ditatorial diminui esses direitos individuais. A nomeação de prefeitos municipais pelos governadores de estados. Ou seja, gente, às vezes a gente fica com preguiça de ir lá votar e não entende o tanto que o voto é uma coisa que a gente lutou tanto para ter. Olha que absurdo, os governadores elegeram os prefeitos municipais. A possibilidade de o presidente da República interferir nas decisões do Poder Judiciário. Voltou à monarquia. E a manutenção da proibição do direito de voto aos mendigos e analfabetos. Coitado, continuaram sem voto nessa Constituição. Agora, olha o período 1937. Aqui agora a gente já está falando da quinta Constituição de 1946. Em outubro de 1945, conforme vimos, o Estado Novo, um período em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, teve o seu fim, graças a Deus. A participação do nosso país na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os regimes ditatoriais nazistas e fascistas, tornou inviável a ditadura Vargas em nossa terra. Assim, no ano seguinte, foi promulgada a chamada Constituição de 1946, cunhada por um ideal de redemocratização do Estado brasileiro, para voltar à democracia, gente? Muito embora o seu texto ainda proibisse o direito de votos das pessoas analfabetas. Entre suas principais características da Constituição de 46, uma que se destacava era a possibilidade do Estado realizar a desapropriação, ou seja, a desconstituição da propriedade privada, com a finalidade de fazer com que a terra atendesse à sua função social perante a sociedade. Isso até hoje existe, gente. É usado com mais critério, mas até hoje isso existe na nossa Constituição. A sexta Constituição da República do Brasil, de 15 de março de 1967, teve algumas mudanças também. Vamos lá. Em dezembro de 1966, Carlos Medeiros da Silva, então ministro da Justiça, que, como sabemos, é o cargo de destaque de um órgão do Poder Executivo e não do Poder Legislativo, elaborou um projeto de Constituição e encaminhou ao Congresso Nacional. Já estava errado, né, gente? Como assim? Um ministro da Justiça, que faz parte do Executivo, que não é, que não é Poder Legislativo, porque a gente sabe que a função de legislar, de fazer lei é do Poder Executivo. Já começou errado essa Constituição aqui, porque ela foi feita pelo ministro da Justiça. Tá certo que encaminhou para o Congresso Nacional para aprovar, mas o texto inteiro foi feito por ele. A história conta, entretanto, que os membros da oposição haviam sido afastados e, além disso, o Congresso foi impedido de proceder grandes alterações ao projeto da Constituição elaborado pelo Poder Executivo. Assim, é compreendido que a Constituição de 1967, na verdade, foi outorgada ao povo como Carta Constitucional. Sua principal característica foi a colocação do Poder Executivo como poder superior em relação aos demais. Quais são os poderes, gente? Executivo, Legislativo, Judiciário. Hoje em dia, na nossa Constituição, esses poderes são independentes entre si. Nenhum manda em ninguém. Só que aqui nessa Constituição de 1967, o Executivo ele tinha poder até sobre o Judiciário. Assim, as decisões do Presidente da República eram soberanas,
em relação ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo. Então, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo eram usados só quando o presidente da República queria. Nossa 7ª Constituição. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 15 de março de 1967. Em dezembro de 1966, Carlos Medeiros Silva, então ministro da Justiça, que como sabemos... Ai, gente, não, tá errado essa 7ª aula. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu vou parar essa aula aqui que eu dupliquei esses slides. Mas vamos parar aqui nesse 6º slide, senão vai ficar muito extenso. Na aula que vem, eu vou terminar falando das emendas e já vou falar sobre a nossa Constituição de 1988, né? Dar uma pincelada sobre o que é. E a gente vai entrar no estudo do artigo 5º. Lembrando, gente, que eu queria muito fazer aulas ao vivo pelo Google Meet. Vamos ver essa possibilidade, se todo mundo está com acesso, para a gente conseguir ter mais produtividade nas aulas. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.